vamos dar as boas-vindas à nossa próxima convidada, que é a Catarina Dionísio, que é fadista e que está aqui no Manhãs da TV. Com muita alegria nós a recebemos para conhecer o seu percurso. Catarina, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, Bom dia, Bom Catarina. dia. Tudo bem? Obrigada pelo convite desde já. Muito bom estar aqui Seja consigo. bem-vinda, exato. É fadista já há quanto tempo? Eu comecei a cantar sensivelmente há 10 anos. Foi há 10 anos que eu tive o meu primeiro espetáculo, que eu comecei a ter aulas de fado, que acho que é muito importante nós termos formação na área, não é? Porque às vezes nós podemos nascer com o dom, mas há sempre coisas a melhorar e acho que todos nós, até morrer, estamos sempre a aprender. Por isso acho que é muito bom ter aulas de fado em que eu, por exemplo, tiro tons e vejo qual é que é o melhor tom para mim, com alguém que percebe. E depois também tenho aulas de canto, em que aprendo a respirar melhor, aprendo a usar o diafragma e acho que isso tudo é mesmo muito importante. Mas pronto, respondendo à pergunta, comecei a cantar há 10 anos. Há 10 anos. E como é Sim. que começou este gosto pelo fado? Este gosto pelo fado começou porque os meus avós eram fadistas profissionais, desde sempre que cantaram. Infelizmente o meu avô já não está presente, mas a minha avó também já não canta. Disse que agora passou o testemunho para mim, porque a minha mãe, pronto, cantava às vezes, mas também nunca apanhou o dom. E pronto, foi basicamente daí que veio o dom do fado, por eles. Mas quando é que foi a audição familiar que ocorreu Eu sinceramente consigo? eu não me lembro mesmo como é que foi. A única coisa que eu me lembro foi que houve um dia que eu estava com o meu avô no carro, estávamos à espera que a minha prima saísse da escola e ele virou-se para mim e disse assim: olha lá, eu tenho um amigo meu que é professor de fado e também toca viola. O que é que tu achas se nós irmos experimentar para tu ires cantar? Estás sempre lá em casa a cantarolar. Então já estava Já de olho. estava de olho. O que é que tu achas de ires lá e pronto, e assim ficas logo a perceber se gostas, se não gostas. Também nunca cantaste com uma viola e com uma guitarra, porque também é totalmente diferente, não é? Porque é que não vais lá e experimentas? E foi isso que eu fiz. Agora, se houve assim alguma reunião, eu sinceramente não me lembro mesmo. Só me lembro desse episódio. Sim. Mas uma coisa que você falou, eu acho que é super importante nós mencionarmos, que é porque nós temos vários artistas que vêm cá e é acerca de apostarem na formação, Sim. não é verdade? muito Porque até importante. mesmo já ouvi falar de um exemplo, por acaso eu não ouvi desta pessoa em si, da pessoa que estou a mencionar, mas alguém me contou que, por exemplo, toda a gente fala que Pavarotti tem aquela voz, embora seja um estilo diferente, Claro. tem aquela voz descomunal. E Pavarotti sempre dizia que quem cantava mesmo bem era o meu pai. O meu pai tinha um talento que era superior ao meu, só que ele nunca treinou, ele nunca foi disciplinado, Pois. nunca apostou. E é engraçado ver a Catarina chegar aqui ao nosso estúdio e dizer: das primeiras coisas que eu fiz foi apostar numa educação a nível de fado. E realmente Portugal é conhecido como a terra do fado, não é verdade? Claro. E nós somos muito bons nisso e mesmo se houver concertos de fado por outras partes, por outras partes da Europa, está sempre lá um português e é o que verdade. faz a cena mesmo acontecer, porque é o que está no sangue. Claro. Mas mesmo assim não chega a ter talento, é preciso mesmo a pessoa se esforçar. É assim, se chega só a ter talento, eu não sei. Eu falo por mim que sempre decidi apostar e fazer as coisas certinhas, porque ir para algum sítio e fazer alguma coisa só por fazer, pelo menos comigo, não ia dar certo. Eu acho que temos que ter a cabeça no lugar, saber aquilo que estamos a fazer e por isso é que eu, como disse, apostei logo na formação, porque percebi que era uma coisa que eu gostava de fazer e agora percebo que se conseguir num futuro próximo irei fazer disto uma profissão, que em Portugal infelizmente é difícil, mas pronto, desistir nunca. E acho que a formação é sempre importante. Porque a Catarina começou com 10 anos. Uhum. Portanto, 10 anos, ao longo dos anos, não é? Principalmente quando se é criança e se é adolescente, não é a nossa voz final. Portanto, não é o timbre que vai ficar, não é a forma de cantar que vai ficar. Daí também a importância das aulas, não é? E de se apostar na formação exatamente para nos podermos ir encontrando, porque de criança para adolescente e para adulto a voz vai mudando muito. Também constatou isso consigo. Claro que sim. É assim, até aos 15 anos, mais ou menos, eu tive sempre uma voz assim muito fininha, mas depois aconteceu a mudança da voz, que fez com que a minha voz se tornasse uma voz mais grossa, totalmente diferente daquilo que era ao início, e agora ainda acho que vai mudando à medida do tempo, porque ainda sou jovem, não é? E acho que se quer fazer disto tudo ainda vai mudar muito mais, mas sim, notei uma diferença gigante na mudança da voz, que aconteceu mais ou menos entre os 15 e 16 anos. Uma diferença gigante mesmo. E com as aulas ajuda também nós a percebermos que tipo de voz é que nós estamos a ter, não é?
Claro, e consoante o tipo de voz também nos vão dizendo aquilo que nós devemos ou não fazer, porque uma voz aguda não vai fazer a mesma coisa que uma voz grave, não vai usar o diafragma da mesma forma, não vai respirar da mesma forma. Por isso é que eu digo que é super importante termos com alguém que saiba aquilo que nos vai ensinar. Ou seja, se eu tenho uma voz grave, ele vai dizer: olha, tu tens uma voz grave, por isso tens que fazer isto, aquilo e aquilo outro. Se tu tens uma voz mais para o agudo, vais fazer isto, aquilo e aquilo outro. Acho que é super importante estarmos com alguém que nos possa ensinar a sermos cada vez melhor e a conhecermos também a nossa voz, que acho que é mesmo muito importante conhecermos aquilo que nós usamos, não é? Que é a nossa voz. Sim, sim. E ao início falou que foi por causa dos seus avós, não é verdade? E também um bocadinho por causa da mãe que começou a entrar esta paixão pelo fado. Mas hoje você já tem a sua própria consideração pelo fado, não é verdade? Já de si própria. Claro que sim, claro que sim. Eu tenho uma consideração enorme pelo fado. Também me foi muito incutido por eles, não é? Que sempre levaram o fado como uma coisa a sério, que assim se possa dizer, como o património imaterial da humanidade, que foi há relativamente pouco tempo que o fado foi considerado. Mas claro que sim, eu respeito imenso o fado, respeito imenso os fadistas, respeito imenso os músicos, respeito imenso o fado no geral, porque acho que o fado é nosso, né? É português, e temos que o respeitar imenso. Ok. Mas também houve outros estilos musicais ou só está... Não, é só mesmo Não o houve fado. reggae, não houve Nada, hip-hop, nada. R&B? Não, foi logo assim, o fado, pronto, já encontrei, já foi. É? Pronto, foi. Não, nunca experimentei nada. Também gosto de cantar assim umas músicas portuguesas, música inglesa não é para mim, mas o fado é mesmo aquilo que eu sinto aqui. Então não tem nenhum bichinho de se calhar um dia experimentar fazer assim, sei lá, até uma dupla com alguém num outro estilo? Isso tenho, mas a pessoa canta no outro estilo e eu canto o fado, que acho que é muito engraçado às vezes a junção de dois estilos que se possam interligar, não é? Também não vamos o rock e o fado, acho que pronto. Quer dizer, também se calhar é capaz de dar. Tivemos um convidado que está a fazer uma experiência, sim. Pronto, não sei, se calhar é capaz de dar, na minha cabeça não funciona muito bem. A gente vai mandar um contacto. Pronto, ok, mas se calhar não sei. Mas sim, gostava de um dia, quem sabe, fazer assim um dueto com outra pessoa que não seja do mundo do fado e se calhar até ser alguma coisa gira. Portanto, é fadista mesmo a 100%. Sou. Como é que você se sente quando canta fado? Porque o fado não é cantar um reggae, não é o fado é um estilo próprio. É uma forma própria de cantar, é uma forma própria de se exprimir e de sentir a música. Eu gosto muito de fado. Também gosto de cantar fado em casa. Cantas fado? Eu já sabia que ele ia aproveitar disto. Dei logo ali a volta. Minha alma está chocada. Quando eu penso que eu conheço alguém, pá, e vem uma novidade. Deixa-me ver aqui realmente manhãs. A minha mãe cantava fado. Manhãs TV. A minha mãe cantava mas que é fado. profissional também? Não, a minha mãe nunca quis ir para a via profissional, mas a minha mãe, eles tinham sempre, e com certeza no tempo da sua avó também faziam isso, né? Que eles iam para os restaurantes Sim. às sextas-feiras à noite, onde eles cantavam os fados, e eles levavam os filhos e nós acompanhávamos os meus pais, eu ia sempre com os meus pais, eu e a minha irmã, e nós acompanhávamos os meus pais, pronto, e aí ganhámos, e ouvíamos sempre, cantava um, depois cantava o outro, era um jantar de amigos onde todos se juntavam para cantar o fado. Mas, por isso é que eu estava a dizer, o fado tem um estilo próprio, tem uma forma própria de se cantar, tem uma forma própria de se sentir. Como é que você se sente quando canta fado? É assim, eu não sei muito bem responder essa pergunta, porque como eu já disse, acho que foi algo que nasceu comigo, porque eu desde pequenina que também dançava e houve uma altura da minha vida em que eu tive que pensar: ok, Catarina, há espetáculos à sexta e ao sábado, a dança, há espetáculos à sexta e ao sábado, domingo, tu já estavas nos cartazes, não podes dizer que não vais, estavas na dança, nas coreografias, não podes faltar porque vai lá faltar um buraquinho, e acho que foi nessa altura que eu tive que escolher e escolhi o fado e acho que escolhi muito bem porque o que eu sinto quando canto fado é felicidade, é alma e principalmente acho que esta felicidade e esta alma que eu tento transmitir é muito importante para as pessoas que também nos estão a ouvir, porque se não fosse o público, não é? Nós, e não estou só a falar dos fadistas, estou a falar dos artistas, se não fosse o público, não existiam artistas, não existiam fadistas, não existiam músicos sequer, porque se nós não tivermos lá ninguém para nos ouvir,
que é que vale nós estarmos ali? Até quando estamos a fazer lives no Facebook, no Instagram, se nós não tivermos lá visualizações, de que nos serve? Por isso acho que esta felicidade, esta alma que eu tento transmitir, é muito importante para mim, eu sentir, mas também é importante eu conseguir transmitir cada vez que canto para as pessoas que me estão a ouvir, no caso. Maravilha. Que estilo, que tipo de letras é que a inspiram para cantar? É assim, quando eu comecei com 10 anos, gostava mais daqueles fados mais alegres, aqueles fados que se costumam chamar fado canção. Mas mudei totalmente e agora gosto muito dos fados tradicionais, aqueles fados mais calminhos, mais lentinhos, os fados que se costuma dizer que se consegue dar mais sentimento. E acho que na realidade têm razão quando dizem isso, porque por muito que as marchinhas e os fados canção sejam alegres e sejam para abanar a malta, não é? Os fados tradicionais mais lentinhos são mesmo para dar sentimento e são esses que atualmente, não sei se daqui a uns anos vão mudar outra vez, mas são esses que atualmente eu gosto mais de cantar. Espetacular, maravilha. Quem é assim os seus ídolos, os seus ícones do fado que a inspiram? É assim, como podem presumir, são os meus avós, não é? Como eu já disse, infelizmente o meu avô já não está cá presente, mas ainda o ouvi muitas vezes. A minha avó também, às vezes, assim, quando nós insistimos, vó, vá lá, só o fadinho, ela ainda canta. Mas depois tenho Amália Rodrigues, Carlos do Carmo, Lucília do Carmo, sei lá. Gosto muito dos fadistas e das fadistas antigos, acho que têm muito para nos ensinar e nós às vezes não damos tanto valor. Às vezes começamos logo a falar Marisas, Ana Moura, Cuca Roseta, que eu também gosto muito, não é? Mas acho que os fadistas antigos passaram a bola para nós, não é? Passaram a geração para nós e nós temos que os honrar também. Acho que eles, infelizmente, não conheci muitos deles, muitos deles, conheci muito poucos, mas acho que eles tinham tanto para nos ensinar que às vezes só irmos ao YouTube e ouvirmos os fados deles, não é? Que é mesmo muito importante. Sim, e há que realmente dar os parabéns aos artistas do passado, na verdade, porque quando nós vemos hoje é muito mais simples fazer música. Hoje quem tem um computador Mac consegue fazer uma música lá no programa que eles têm, não é verdade? Antigamente era tudo mais difícil e antigamente encontrávamos, tanto no fado como em outros estilos musicais, músicos e cantores de um nível que até hoje ficou para a história como é que é possível ter surgido alguém assim, não é verdade? Então, E que se destacam. Sim. Passa os anos e a gente sabe aquela voz, aquela música pertence àquele cantor. Porque eles acabavam por ter um estilo próprio, um estilo único, que podiam até ser vários fadistas, mas que acabavam por se diferenciar uns dos outros exatamente pela característica deles, não é? Sim, portanto temos realmente de dar os parabéns aos antigos, não é verdade? É isso mesmo. Sem dúvida, os antigos marcaram muito o nosso tempo. Em todo o caso, aqui nós conhecemos então como foi o início desta paixão. Mas a Catarina fazia outra coisa, Catarina. Cá há bocado a Catarina disse que fazia dança. Sim, eu comecei a dançar com 6... Não deixaste escapar, A Sara é perigosa. É assim, eu comecei a dançar com 6 anos. Eu moro em Queluz e em Belas conheci uma professora que é a Vera Bem-vindo. Se ela me estiver a ver, também lhe mando um beijinho muito grande, porque já não a vejo há muito tempo, como disse, deixei de dançar, né? E ela criou um estilo de dança, que é o funky jazz, que é uma mistura de funk com jazz e pop. Muita coisa misturada, mas super giro. Eu tenho imensos vídeos de dança também no YouTube em pequenina. Mas pronto, foi mais ou menos aí aos 10 anos que tive que escolher, mas a minha paixão por dança não desapareceu, nem fugiu, ela está aqui na mesma. Gosto imenso de dançar, mas pronto, teve que ser esta escolha. Era o que estava dentro do seu coração. Exatamente, ela entende, e acho que escolhi bem. Certo. Lá está, agora conhecemos como entrou essa paixão e realmente a história é bonita. E quando é que começou a partir para a ação, não é verdade? Porque começou a ter as aulas de canto, não é verdade? Que o seu avô encaminhou. Sim. Quando é que começou a pisar os palcos? Como é que se deu a oportunidade? Qual foi a primeira porta que se abriu para você começar a fazer os seus espetáculos, não é verdade? É assim, eu comecei na escola de fados da Brandoa, onde estava o professor Jacinto Carminho, que hoje em dia é meu padrinho de fado. E foi precisamente aí, porque eles faziam assim umas tardes ao domingo à tarde, umas tardes de fado, e foi aí que eles disseram, olha, vem experimentar, não é?
cantar para o público, cantar para pessoas que estão aqui para te ouvir. Foi mais ou menos assim nessas tardes de fado que eu comecei